Olá, profs maravilhosas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todas bem. Eu ainda estou me recuperando da minha cirurgia, então estou aí no pós-operatório. Infelizmente tive que voltar a trabalhar, né? Ontem consegui aí mais um dia de folga, mas hoje não tive para onde correr, né? Até porque também não tô sentindo tanta dor assim. Dor não, na verdade dor ainda eu sinto, mas é controlável com remédio. De resto, tudo certo. Só um minuto. Hoje eu quero fazer um conteúdo, trazer aqui para vocês algo mais técnico, né? Então vou trabalhar aqui com vocês, vou compartilhar com vocês um conteúdo técnico que eu venho aprendendo aí na minha experiência enquanto professora que está lecionando produção de texto para ensino fundamental, tá? Primeira coisa, quando eu comecei lá em 24 a dar aula de produção de texto, eu literalmente não sabia o que estava fazendo. Eu não tinha direcionamento nenhum como avaliar texto. Eu conseguia ensinar, mas na hora que tinha que avaliar, eu não conseguia. Em 2025, eu fiquei com apenas 2 turmas para lecionar produção de texto. E foi quando eu consegui aí ter uma possibilidade de estudar e entender a minha jornada enquanto professora para poder avaliar textos. Esse ano eu tive um desafio de lecionar para os 4 anos do ensino fundamental produção de texto, e especificamente pensando na questão de redação. Então, ou seja, tem gêneros textuais que eu não trabalho com eles. Eu foco mais em quê? Na questão de trabalhar paginação do texto, né? Porque muitos deles ultrapassam a margem solicitada da folha. Então, eu trabalho com eles isso. Tem alguns alunos que escrevem de cabeça para baixo, então eu trabalho isso com eles. E trabalho narrativa e argumentação, conectivos. Isso pensando sexto, sétimo ano. Oitavo e nono, eu trabalho mais argumentação, né? Mas eu trago esse trabalho de argumentação que é focada em artigo de opinião, crônica argumentativa e texto dissertativo argumentativo. No caso, dissertações, modelizadores e os conectivos, tá bom? Dito isso, agora eu vou começar aqui a passar a experiência que eu gostaria de ter achado, de ter um guia lá em 24 para poder me guiar na construção de como avaliar uma produção textual de ensino fundamental. Até porque, desde 24, eu dou aula de redação, ensino médio. Então, eu tinha uma postura muito mais criteriosa para avaliar texto do fundamental, que eu não poderia ter e que não é legal ter, né? Até porque eles ainda são maiores, tá rolando o processo ali de aprendizagem para
o ensino fundamental e o ensino médio, sim. Só que o ensino médio, ele tem uma capacidade maior ali de assimilação, né? Principalmente quando você pega ali o primeiro ano, você revisa mais algumas coisas. No segundo e no terceiro, você aprofunda mais as coisas. Então, nessa profundidade, você pode trabalhar muito repertório, né? E fazer com que eles tenham criticidade desse repertório. Mas voltando lá na questão do ensino fundamental. Então, eu vou passar aqui. Eu fiz um roteirozinho para que eu não me perca e ajudar vocês, né? Principalmente aí professores que estão iniciando nesse processo de produção de texto e não tem aquela sensação de, eu não sei o que eu tô fazendo, e vai lá e acaba fazendo de qualquer jeito, porque não tem um direcionamento, né? Não tem uma diretiva, não tem um norte. Então, o propósito aqui é fazer isso. Vamos lá. Primeiro passo. Quando a gente vai fazer a avaliação dos alunos, nós, professores, é importante que a gente entenda e compreenda aquele gênero que a gente passou para o aluno. Então, é importante que a gente tenha domínio daquele conteúdo em si. Mas, para além do domínio desse conteúdo, a gente precisa entender e ter entender como que esse texto ele aparece, né? Principalmente quando a gente entrega esse texto para o aluno. Porque o que acontece? A gente nunca vai trabalhar gênero puro. Alguns textos sim, mais dificilmente, por exemplo, como crônica argumentativa, você não trabalha um gênero puro ali de narração. Você tem uma mistura de argumentos. Então, quando a gente está ensinando o texto, e principalmente quando a gente vai avaliar esse texto, a gente tem que ter em mente como que esse texto ele está visivelmente. Como que ele literalmente ele aparece. Porque uma coisa é quando a gente entende a estrutura do texto, né? As características daquele texto. Outra coisa é quando esse texto ele está circulando aí na sociedade e como que a gente consegue definir se é um artigo de opinião, é uma dissertação, é uma resenha crítica. O que é isso? Qual é o texto que está ali? Porque eles podem ter fragmentos, principalmente quando a gente pega jornal mistura. Eles têm hábito de misturar textos, né? Que eu falo assim, gêneros textuais. Eles misturam gêneros textuais. Mas o que vai definir se aquele gênero é X ou Y? A predominância, né? Então, na maioria das vezes, o texto vai apresentar características e estrutura, muitas vezes, às vezes, de reportagem ou de notícia. Mesmo que na reportagem tenha um trecho de notícia, vai ter outras características ali dentro daquele gênero que vai me dizer que ele é reportagem. Por quê? Porque eu vou avaliar pela predominância. Dito isso, que a gente precisa entender como que esse texto é mostrado para o aluno, como ele está mostrado para o aluno, a gente vai fazer o nosso barama, os nossos critérios avaliativos. Na maioria das vezes, pelo menos, eu trabalho com 4 critérios avaliativos, que é coesão e coerência, que é se o texto está fluido e não está truncado. Se, por exemplo, ele usa, quando ele quer delimitar um tempo, em vez de ele colocar um ponto final, ele coloca, depois disso, fomos em tal lugar. Então, eu tô entendendo ali isso para Fundamental 2, tá? Então, eu tô entendendo ali que ele tem uma ideia de continuidade, ele tem uma ideia de fluidez da narrativa, do fluidez do texto que ele está escrevendo. Outra, a estrutura do gênero. Se eu estou trabalhando com ele, carta argumentativa, ele não pode me mostrar uma carta
que ele aprendeu na quarta, no terceiro ano de ensino fundamental 1, porque a carta argumentativa pede elementos que você aprendeu lá atrás, só que ele vai pedir argumento. Então eu tenho que ver se o meu aluno ele colocou argumento dentro da carta, porque o gênero é uma carta argumentativa. O outro barama, critérios de seleção. Compreensão da proposta. O que seria? Se você fala para o seu aluno, fala, eu quero que você escreva uma carta argumentativa convencendo o Papai Noel a te dar um PlayStation 4 ou um Xbox ou um jogo X. Então você está direcionando, você enquanto professor, que essa carta ela é para o Papai Noel e que precisa ter um jogo. Se o aluno foge disso, ele está saindo da compreensão da proposta. Então ele não conseguiu entender o tema que você pediu. E o quarto é a questão da linguagem. Dentro da linguagem vem o quê? Ortografia, acentuação, né? Se ele está falando, escrevendo da forma que fala. Então são esses critérios avaliativos que precisam estar ali no texto, tá? Nossa, tá doendo. Quando você vai entregar, vamos agora literalmente para a questão da prática, né? Porque até agora eu passei algumas devolutivas para você construir essa avaliação. E agora, como que é a prática? Na hora que você for entregar a prova para o aluno, é muito importante que o mesmo que ele tenha um texto, né, como exemplo, ou se você passou esse texto em sala de aula, mas é importante que ele tenha contato com o gênero textual que ele vai produzir na hora da prova, tá? Aí você pode aí dar uma direção a ele, né, como se fosse um lembrete de como que ele vai escrever aquele texto. Isso fica a seu critério. Então, ou você pode entregar o mesmo texto para ele na hora da prova com instruções, mas tem que ter cuidado para eles não copiarem, porque eles copiam. Ou você entrega, que eu prefiro, entrega o texto, né, o gênero textual antes da prova, trabalha esse texto e na hora da prova você só entrega as instruções com alguns lembretes da estrutura do gênero. E além disso, para você, é importante que você tenha esse texto. E se você tá com esse texto, procure entender a predominância ali do texto, né? Desculpa, a predominância não, porque você vai estar trabalhando, você já passou o gênero que você vai trabalhar, né? Mas observe se nesse texto tem outros fragmentos de gênero textual ali dentro. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma crônica que chama Cara de Pau, crônica argumentativa, que ela trabalha narrativa, um posicionamento e argumentos. Então, assim, ela tem fragmentos não vou falar assim, de artigo de opinião, ela tem um pouco, porque ela opine, né? Ela fala a opinião dela em primeira pessoa, só que é uma narrativa. Então, ela fala em primeira pessoa, artigo de opinião também fala em primeira pessoa, né? E tanto o texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião, você precisa ter estratégias argumentativas. E na crônica argumentativa, ela utiliza uma estratégia argumentativa. Então, você vê que tem aí resquícios de textos, né? Mas é predominantemente uma crônica. E depois é um assunto para outro vídeo, mas eu deixo aqui o exemplo dessa crônica para que vocês possam visualizar que não existe texto puro. O texto sempre vai estar com resquícios de outros gêneros textuais. Por isso que é importante
que na hora da correção, que você pega a prova do seu aluno, você tem o texto que você trabalhou em sala ou o texto que você entregou para ele em prova. Isso também é uma organização. Por quê? Na hora de você comparar o texto do aluno com o texto, o gênero estudado, isso vai ficar muito mais claro para você. Você não vai ficar o tempo todo indo na sua memória para ver se a estrutura tá certa, se a estrutura não tá. Você tem um exemplo ali. Então, você bate o olho no exemplo do gênero estudado em sala, fala assim, ó, aqui não tem isso, aqui não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então, onde você consegue até mesmo depois justificar a sua nota, se algum aluno vier te questionar. E por último, né, e não menos importante, você seleciona um texto de um aluno guia da sala. Seleciona o melhor texto que tem para você se guiar, para na hora de você atribuir a nota, ela não ficar discrepante. Eu falo isso por quê? Porque às vezes você vai perceber que você vai ter vários níveis de habilidade escrita. Então vai ter um aluno que ele vai estar muito boa nos 4 critérios avaliativos. Tem alunos que eles vão estar bom apenas em 2 ou 1 critério avaliativo. A partir do momento que você tem um direcionamento de um texto daquela sala, você consegue não deixar a nota tão discrepante. Então, por exemplo, se você pega um texto de um aluno que ele tem ótimas habilidades nos 4 critérios avaliativos, eu falo, bom, esse texto tá bom, então é por aqui que eu vou me guiar. Então, talvez você coloca lá uma nota, tipo assim, não vou falar nota máxima, não sei porque é possível de dar. Mas você vai lá e coloca, por exemplo, assim, nota máxima, vou trabalhar aqui com 5. Então, aí você vai lá dar 4 para esse aluno. Os outros alunos, aí você vê que um aluno, assim, tá com muita defasagem, você vai dar 2, né? Tipo assim, você não vai dar 1, porque também isso pode desestimular o aluno. O aluno pode se sentir burro. Ele não tem capacidade. Aí, obviamente, se ele não tem essa capacidade, depois você vai entender o porquê que ele não tem. Porque eu já falei que muitas vezes não é o aluno. É o que a família passa de entendimento e a importância de estudo para o aluno. E é aquilo, né? Se você dá uma nota muito baixa para o aluno, ele pode se desestimular. Dependendo da família, ela não vai gostar. Ah, porque ficou muito baixo. Então dá ali um 2, com a justificativa de para um assado. Converse com o aluno primeiro. Se alguém vier reclamar com você, você tem ali a justificativa. Entenderam? Bom, esse foi um conteúdo mais técnico de hoje, né? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo. Espero também, de além de gostar, isso possa ajudar vocês a se organizarem na técnica de avaliação. Tem técnica de ensino, que eu ainda estou entendendo essa jornada, e depois eu passo para vocês. E eu já trouxe técnica avaliativa, porque é o que eu tenho feito ultimamente, e isso é importante, principalmente quem está entrando, né, agora em sala de aula. Eu trouxe, tipo assim, uma coisa resumida que é pro dia a dia, né? Então não é uma coisa muito acadêmica. É pro dia a dia lá que você bate o olho, papum, e resolve as questões de avaliação de prova, tá bom? Não esqueçam de dar like aqui no canal para ajudar o canal a crescer e vocês receberem a notificação de quando eu postar novos vídeos aqui. Então, até mais, que eu não sei ainda o que eu vou trazer, mas enfim, até mais.